Bom dia. Hoje nós estamos a preparar para a edição 23 da revista Espaço Aberto, mais um vídeo artigo. Desta vez o nosso convidado especial é o Dr. Carlos Carvalho. Bom dia, doutor. Antes de mais, muito agradecemos a sua presença e a sua participação. O Dr. Carlos é médico licenciado em Medicina e Cirurgia, especializado em Homeopatia, licenciado em Psicologia Transpessoal, tem também uma especialização em Medicina Ayurvédica e Medicina Tradicional Chinesa. Criador do método psicoquântico de análise e cura de ressonância psicobiofísica, desenvolvedor de medicina cosmobiofísica e psicognose essencial. Doutor, quer nos falar um bocadinho do seu trabalho, do seu percurso? Temos aqui uma abordagem de medicina e depois uma abordagem já mais a nível de terapias complementares, posso lhe chamar assim? Ou medicinas integrativas, se calhar é o mais indicado. Ora bem, bom dia. Primeiro que tudo, a medicina é uma só, uma única, e o caminho é um só, que visa acudir a quem sofre, ao doente. E a medicina é a grande mãe e é a mãe da terapia, porque a medicina não funciona sem a terapia e sem a higiene, que são fatores que andam de lado. Por isso, Hipócrates, quando fez o juramento, o célebre juramento de Hipócrates, ele jurava por todos os deuses do Olimpo, por Apolo, por Higeia e Panaceia, portanto, as famosas deusas do Olimpo também. Portanto, isso nos leva para que a medicina é um total complementar e não funciona, nem pode funcionar corretamente se não tiver o apoio de todas as outras vertentes, em primeiro lugar. Daí que a minha visão da medicina é pan-abrangente. Então, para mim não existe medicina, digamos, paralela ou, como lhe chamam, ou alternativa, ou o que seja, porque não há alternativa à medicina, uma vez que a medicina é ela por si mesma, segundo o meu ponto de vista. Embora eu tenha um título também em médico de medicina alternativa, porque inclusive se criou esse nome a nível da Organização Mundial de Saúde, foi admitido a medicina alternativa mesmo como nome, há muitos anos mesmo, de acordo com, portanto, o que foi concordado na reunião de 1962 de Alma-Ata, portanto, daí este termo já é muito antigo. Mas agora já temos o termo diferente, que são as não convencionais, não é? Pois, de qualquer maneira, é um termo que não que acaba não dizendo nada, porque é assim, não convencional deveria ser toda a medicina, porque uma convenção significa um acordo, e um acordo é sempre algo que pode ser ou não um bocado perverso. Depende do acordo que se faz. E, regra geral, nós sabemos que a medicina há muito tempo que se desviou do caminho que o Hipócrates preconizou e que se desviou dos princípios éticos e tudo mais, passou a ser um comércio e uma desgraça, uma desonra da própria medicina. Portanto, eu nessa rota não estou há muitos anos, e daí o que me fez questionar a medicina. Sigo as leis que o Hipócrates preconizou e para mim continua a ser o meu guia, o meu farol. Assim são os tópicos básicos
que aquele ser deixou há milhares de anos, não muitos, 2000 e pouco, mas continuam vigentes e continuam sendo exatamente atuais. Portanto, o Portanto, doutor teve sempre aqui. é atual observar o doente atentamente. O que o Hipócrates diz é que temos que observar o doente atentamente. Temos que observar a natureza da doença, como é que ela se manifesta, como é que ela se desenvolve particularmente em cada um. Embora a gente reconheça que a doença é isto, a doença não é igual para todos. Cada um faz a sua forma de doença. Isto tem lógica, porque é real. Claro que isto não se passa assim no hospital nem em lado nenhum. Você vai ao médico, qualquer um vai ao médico, é a gripe e lá vai a receita da gripe e lá vai... Mas não, é a gripe de fulano, é a amigdalite de fulano, é diferente, não é a mesma coisa. Certo. Por isso Hipócrates dizia, não há doenças, apenas existem doentes. E o Galeno também tinha uma frase paralela a isto mais tarde, que se afirmava, portanto, que dizia exatamente mente sem corpo são, ou alma sem corpo são. Daí que, efetivamente, isto já nos abre um campo até para a psicossomática, a psicossomatização, e daí o meu interesse depois pela área da psicologia, e como eu entrei na psicologia e aprofundei, em que efetivamente um dos meus professores, que foi o professor Artémio Longo, que era professor de parapsicologia, parapsicologia educacional, uma área que ele montou, e por conseguinte ele dizia, em termos do cancro, ele dizia que o cancro era efetivamente um processo que tinha que ver com o aspecto psicológico, e que havia tantos cancros enquanto a desagregação afetiva poderia haver no indivíduo. E eu digo mesmo, e digo mais ainda, digo que existem tantas doenças quanto menos confusas possam existir, porque eu acho que a doença está em paralelo com as desordens psicomentais de cada um. Exatamente, era isso que eu ia colocar, não é? A doença tenha um início na parte emocional da pessoa. Sem dúvida, sem dúvida. Por isso o Covid avançou muito. O Covid avançou muito porque foi orquestrado sobre uma melodia desarmónica de medo e pânico que se semeou pelos meios, portanto, de mediatização. Exatamente. Isso levou cada um a acreditar no Covid e a tê-lo, porque é assim, só cai embruxado aquele que acredita no bruxedo. É verdade. Doutor Carlos, quer dizer que na sua vida há aqui uma volta, não é? De médico, sim. Passou para uma área mais Passei integrada, a ser feiticeiro. Ou seja... Passei a ser feiticeiro. Passou a ser um brujinho de serviço. Existe aqui, porque entretanto criou o seu próprio método de trabalho, não é? É um método, digamos, o método não é meu. O método não é meu. O método, digamos, eu sou um bocadinho parecido com o Hipócrates nisto, e atenção, eu sou muito abaixo dele, mas parecido no sentido, Hipócrates não criou a medicina. Hipócrates não é o pai da medicina, é considerado o pai da medicina porque foi aquele que entendeu o espírito da medicina e portanto, difundiu sobre metodologia que ele observou, deixou escritos, deixou normas daquilo que observou. Assim, o meu método não é meu, é universal. Este método universal é aquilo que eu entendi
até agora, eu, muito incapaz que me considero, consegui este deficiente meio de transmissão, porque a minha sintetização da imensidão, da sabedoria do oceano infinito que é o universo, não me pode permitir sequer sintetizar algo de grandioso que ele tem. Portanto, isto que eu tenho é uma pálida imagem daquilo que eu consegui perceber. E ainda sou muito estúpido e burro para entender tudo. Nós estamos sempre num processo de aprendizagem, não é, doutor? Mas E o método portanto, este método... o método psicoquântico é um método para qualquer pessoa pode fazer a aprendizagem deste método, ou terapeutas? Sim, mas para isso a pessoa tem que desenvolver primeiro algumas aulas de psicologia e sobretudo também entender alguma coisa de quântica, a perceber-se das leis quânticas, porque a quântica inclusive está ligada portanto, à física quântica, não é? E, portanto, isto é algo que se pode estudar. A dificuldade da quântica está enquanto que a física consegue produzir fenómenos e podemos repetir os fenómenos, na quântica não. A quântica, nós realizamos algo que só é realizável apenas e unicamente uma vez. Não se pode realizar mais vezes nenhuma, porque a quântica funciona exatamente de acordo com os quantas que não estão sempre na mesma frequência. Funciona por frequências ondulatórias, e aí é que é complicado. Tenho aqui um dos trabalhos que eu estudei, portanto, a mecânica quântica. Isto é sério, é material universitário. Sim. Não é uma coisa só espiritual, como muitos pensam, e, portanto, o meu conhecimento começou primeiro com a parapsicologia, antes de chegarmos ao método chamado, portanto, o transpessoal, e o transpessoal e a parapsicologia andam juntos, e comecei, portanto, com estudos apoiados pela Duke University, nos Estados Unidos, que avançou na época da Guerra Fria, com as sondagens telepáticas e tudo mais, os primeiros trabalhos de parapsicologia, espionagem parapsicológica, etc. Daí que isto envolve desenvolvimento de poderes mentais, como telecinésia e outros, portanto, que é o domínio da matéria com ondas mentais à distância. Exatamente, era isso que eu lhe ia questionar, não é? Nós temos a nossa mente, ela não está aproveitada, não é? Não. A psicoquântica, por exemplo, é o seguinte, o que eu desenvolvi na psicoquântica, portanto, é criar um código de biorressonância entre mim e o doente. E, por exemplo, o doente está mal, precisa de determinado remédio, determinada coisa, e eu concentro-me nessa coisa na molécula e, por conseguinte, transfiro mentalmente por ondas em frequência com o doente para o sítio onde é. Então envio um telepsicorremédio para o doente, portanto um processo teleenergético, teleportação. Isso é incrível, não é? Porque... Não, isso de certa forma vem de acordo até a explicar algumas curas espirituais realizadas pelos espíritos de luz, e por quem acredita nisso, que eles até conseguem transferir para a água moléculas medicinais, e essa água
portanto, que acontece nos centros espíritas, chamado, portanto, aquela água magnetizada pelos espíritos, acaba por trazer a cura a cada um, a quem Exatamente, porque acredita nisso. eu conheço aquele trabalho do Verificou-se. senhor Emoto, não é? Com a Sim, molécula da sim, água, sim, não é? exatamente. No O fundo, senhor Emoto, as moléculas da água, sem dúvida. Portanto, todo este conhecimento está associado à evolução e, sobretudo, também ao trabalho da psicoação teletransferida à distância sobre os chakras, sobre as zonas, e cirurgia sobre os chakras, etc. Coisas que os meus colegas médicos me mandam-me passear, porque, enfim, eu tive um colega cirurgião que me disse: eu sou cirurgião há 30 anos, ainda nunca vi na ponta do bisturi a alma. E eu disse-lhe, pois é, acontece que eu sem bisturi vejo a alma todos os dias. E pois, ele ficou, nós ele temos, ficou a olhar para mim, ele ficou a olhar para mim como é que isso era possível. E eu disse, é muito fácil. Eu vejo as emoções, as ações, portanto, o pensamento, a emoção e a ação é o trípode onde a alma se manifesta. Basta olhar isto e eu vejo a alma todos os dias. exatamente, porque a medicina tradicional, ela vê a parte física, não é? Daí o entrar Quer para o íntimo dizer, do a indivíduo, medicina, eu diria antes a medicina oficial ou a medicina convencional. o Eh, convencional. Portanto, porque a tradicional é aquela que traz uma tradição longa de atrás. A tradicional é aquela que eu faço, porque tem uma tradição de milénios. A outra é uma medicina moderna que não sabe o que faz, que anda à procura de encontrar um monstro qualquer, que espera que a doença seja um monstro que olhe para ele, quando a doença não é isso, é energeticamente, é muito mais do que isso. A doença não é a bactéria, não é o vírus, não é nada disso, mas sim a causa que leva isso a ficar lá. E é isso que eles não entendem. Não se pode Exatamente. acabar com uma infecção apenas com antibióticos, não se pode combater um vírus com antivirais. Exatamente, até porque nós somos um todo, não é? Aquela doença Exatamente. tem origem numa parte também É, emocional, tem origem num ambiente, tem origem numa alimentação e muitas das vezes isso na medicina convencional não é valorizado, não é? Não não, é nada, 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 nada. nada. Então é isto. O meu conceito de medicina, como eu digo, é pan-abrangente, e isso é uma coisa que está de acordo comigo. Eu não posso, eu sou uma pessoa honesta com as minhas convicções e não posso vender-me por um prato de lentilhas, nem que o prato de lentilhas traga um grande monte de barras de ouro e seja o que for, não me interessa, nem com jato particular. Portanto, eu não me vendo. E assim, sou uma pessoa que vou em conformidade com as minhas convicções, eh, porque as experimentei e vi que têm resultados benéficos e positivos. Com respeito à medicina, portanto, chamada, portanto, a cosmobiofísica. A cosmobiofísica, reportando todo o conceito médico, médico físico, médico energético, e o médico energético já aporta os conhecimentos até das diluições homeopáticas, que os materialistas dizem que aquilo não tem nada, que é água com açúcar, que é álcool, gotas de álcool e não sei o quê, enfim, uns disparates enormes que dizem. Quando dizer isto é estar a dizer que a física quântica não existe. Portanto, se nós não conseguimos ver matéria
no remédio homeopático e conseguimos medir-lhe, consegue-se medir em biofísica potencial dinâmico e elétrico, então alguma coisa se passa. E conseguimos variantes diferentes em relação às diluições, mas não conseguimos ver ao microscópio, alguma coisa se passa. Nem tudo o que é visível é aquilo que é correto, nem tudo o que é visível está à disposição. E, portanto, dizer que eu acredito no que vejo é dizer que eu não posso acreditar no vento porque eu não o vejo. Eu sinto, mas não o vejo. E outras coisas mais que nós sabemos que existem, mas que não conseguimos tocar tridimensionalmente, agarrar com a mão, mas temos que agarrar com a mente. É isso que falha na investigação científica, a não consideração do que é além do processo físico tridimensional palpável. Quando entramos nos níveis energéticos, aí tudo falha, porque não se agarra. Não se consegue agarrar um átomo, não sei como acreditam no átomo, ninguém o pega. É verdade. Nunca tinha Portanto, pensado nisso. agora imagine, a quântica entra em partículas subatômicas, piorou. E a homeopatia funciona em partículas subatômicas. Veja bem, o Samuel Hahnemann, em 1797, quando ele começa os seus trabalhos com a homeopatia, o homem estava séculos adiante da sua capacidade e da própria ciência do seu tempo. E isso ainda hoje a ciência médica não consegue, não está apta a entender. Só alguns médicos que são mais abertos conseguem aperceber-se disso. Acha que nós vamos ter esta ligação com a parte médica algum dia? É possível, os médicos têm que crescer e têm que se tornar científicos. E a ciência materialista já deu a volta, porque estamos há muito tempo já, desde o Sr. Bohr e outros, já estamos nos planos energéticos. Então, ou a ciência avança e a medicina, se quer ser ciência, tem que avançar, ou então a medicina caiu. Acha que pode ser aqui uma questão de teimosia, porque nós temos, por exemplo, médicos que já fazem acupuntura. Acha que pode haver aqui uma questão de teimosia da parte médica em alargar o seu conhecimento? Alguma incapacidade e uma certa cristalização mental, diríamos. E sobretudo a arrogância académica. Uma elite, não é? Exatamente, uma arrogância académica, basicamente isso. Enquanto não vencermos isso, a medicina não avança. Avançarão alguns, mas que serão sempre proscritos e negados da medicina, como eu e outros. Portanto, o Hahnemann teve a visão destas frequências ultrafísicas. E o que é certo é que a homeopatia funciona, por exemplo, a nível da frequência dos taquiões, que são partículas ultra, e portanto temos que ir pelos spins, portanto por toda essa multiplicidade de infinitesimal de partículas, que nós ainda só vamos até às supercordas, mas que há mais ainda não conseguimos alcançar mais. Agora chegou-se ao bosão de Higgs, ou de Higgs, segundo alguns, que dizem que é a partícula de Deus, segundo alguns. Mas, enfim, ainda há muito para caminhar dentro da energética, dentro da quântica. Então a quântica é isto. A quântica basicamente funciona pela frequência
pelas frequências, e, portanto, há um emissor e tem que haver um receptor. Certo. Por conseguinte, todos nós somos frequencialmente emissores e frequencialmente receptores. E daí a cosmobiofísica entra também dentro da parte da psicologia e também da ressonância psicobiofísica, está tudo associado, porque psicobiofísica é uma ação quântica e a cosmobiofísica é uma consciencialização cósmica em que cada um tem que tomar consciência do seguinte: vivemos num cosmos, esse cosmos tem vários universos, somos filhos de um universo no qual ocupamos um pequeníssimo ponto, e nesse pequeníssimo ponto universal em que estamos, nós somos a grandeza cósmica, a grandeza universal, a energia toda que foi, cujo planeta no qual nós estamos é também um corpo sideral, um corpo cósmico, e nós somos corpos cósmicos. Com esta consciência, temos que entender a grande verdade afirmada por Hermes Toto, ou Hermes Trismegisto chamado, que é a chamada tábua de esmeralda, que diz o que está em cima é igual ao que está em baixo. E, portanto, vamos ver, isto é o princípio da ressonância, a ressonância cósmica. Então, o acima com o abaixo quer dizer que o macro e o micro são o mesmo, que o micro está retratado, que o macro está retratado no micro e que o micro é a imagem do macro, e que esse micro pode ser um macro para o outro ultra micro e assim por diante. Resultado, dentro deste princípio, nós, como seres cósmicos que somos, estamos integrados em todo o fluxo cósmico. E este fluxo faz parte do Sol, que é o astro mais próximo que temos, e da Lua, que é o astro mais próximo que temos ainda do que o Sol. Uma dá-nos o processo magnético, e outro dá-nos o aspecto também de uma outra frequência energética. Então, um é um fluxo mais energético, o outro tem uma outra ação. O Sol age sobre o fluxo vital do sangue e a Lua age sobre o fluxo emocional. Então, portanto, a cosmobiofísica leva-nos a entender as 7 glândulas principais, as 7 principais glândulas endócrinas, como fonte de equilíbrio e fluxo energético de controle da saúde e de todos os processos da vida. Então, nós temos, portanto, a pineal, a qual está ligada, segundo eu, diretamente à influência de Saturno. Saturno, que é o controlador dos ciclos, que dá cronicidade e que no nosso corpo, através da pineal, nos dá os múltiplos tempos, os tempos de vida e de movimento das células, cada célula, cada órgão. Portanto, Saturno rege a vida do ser com a pineal. Depois temos, efetivamente, a hipófise, que está também no cérebro atrás do quiasma óptico, e essa dá a mensagem para todas as outras glândulas. Qual é a regência? A regência aqui é Mercúrio. Mercúrio faz exatamente portanto, todo o processo de emissão de informação.
E depois vamos ter a tiroide, que é importantíssima em todo o metabolismo basal e não só. Então, ela é regida por Júpiter. Ela é regida por Júpiter. E cada glândula e cada regência planetária tem um estado característico de consciência, que é isso que é interessante. O quadro psicológico, psicoastrofísico de cada um. E depois temos Vênus a fazer a regência do timo. Certo. Que é ligado, portanto, de certa forma, à inocência, à pureza, tudo mais. Ao amor incondicional, não é? E está ligado também à criança interior. Criança interior, certo. Exatamente, que é muito importante esta glândula e que está expandindo o coração. Depois temos a regência da parte solar. O Sol está ligado, portanto, à vitalidade do respectivo chakra, do Manipura, que é o chakra solar, ou chamado plexo solar. E então aí as glândulas que estão associadas são efetivamente tanto o baço como o pâncreas. Estão associados à distribuição da energia solar. E temos então a seguir, temos as suprarrenais, as glândulas suprarrenais, que estão regidas por Marte. E que estão ligadas exatamente à capacidade de ter adrenalina suficiente para a ação, daí a combatividade de cada um, ou falta dela. Portanto, Marte rege as suprarrenais. Certo. E temos, por fim, a Lua a reger as gónadas, porque é a que está ligada ao ciclo da fertilidade. Mas Como vê, o meu sistema cosmobiofísico tem todo o sentido de ser. Pois nós no Reiki utilizamos os chakras, não é? E a ligação dos chakras às glândulas. Com as glândulas, exatamente. Está absolutamente de acordo. Agora, alargar para esse conhecimento a nível dos astros que regem também é uma ligação fantástica, não é? E depois é o seguinte... Faz todo sentido. Sim, como é que se faz a consulta cosmobiofísica? Da seguinte forma. Pois, eu ia-lhe por acaso perguntar isso, porque o doutor está nos Açores, não é? Eu faço à distância. Era isso que eu ia perguntar, portanto... Eu tenho que faço à distância, se como nós faço tivermos direto. leitores que queiram fazer consulta com o doutor, podemos encontrar aqui um equilíbrio para fazer essas consultas, porque elas podem ser feitas à distância. Eu faço à distância e faço pessoal. Certo. De qualquer forma. Então é o seguinte, de acordo com a personalidade glandular e a personalidade do indivíduo, temos que juntar, eu vou ver qual ou quais as glândulas que estão em disfunção. Certo. E depois vou tentar criar um remédio que vai influir diretamente sobre a glândula ou glândulas, o qual irá ter um composto de uma ou mais plantas ligadas a cada astro de cada glândula, e com a ação sobre essa glândula, não é fácil, e depois fazer a sincronia disso, fazer diluições e criar um processo de espagíria homeopática, portanto não é qualquer
farmacêutico homeopata que pode Consegue fazer. produzir o remédio. Certo. E então criar o remédio que é só para aquele doente e não tem aplicação para mais nada. Pois, no fundo é um trabalho, eu diria, personalizado, porque realmente nós somos únicos, não é? E uma doença em mim pode ser a mesma coisa, um tumor, na outra pessoa não tem o mesmo sintoma, não é tratado exatamente da mesma maneira, não é? Exato. Então este processo que eu tenho é um método, entre aspas, revolucionário, entre aspas, que não é, porque já era preconizado há muito tempo. O Paracelso já o fazia. Pois. O Paracelso já fazia isto. Portanto, com tanta evolução eu andei para trás, para poder andar para a frente. Então foi a medicina tradicional, não é? Exatamente. E foi aí que eu me fui basear. Claro que os meus colegas podem se rir de mim, podem dizer que eu que sou tolo, enfim, muita coisa, não importa. Eu não preciso da apreciação de ninguém, nem da concordância de ninguém. Basta eu estar de acordo comigo mesmo em relação ao que estou a fazer. Não quer dizer que eu seja um indivíduo, portanto, teimoso e não. Tenho consciência na luz que me guia e confiança nessa luz que me guia. Certo. E tal como aquele princípio que diz que todo o conselho escutarás e de todos tomarás nota, mas que seja tua e só tua a luz que te guia, assim eu sou. Tomo nota de todos os conselhos, observações, pondero e que seja a minha luz a guiar-me. Que lindo, isso é muito lindo, doutor. É o princípio que eu sigo. É. E é isto, resumidamente, o que eu faço. Eu ia-lhe só fazer aqui uma questão que me suscitou aqui dúvida, que é, portanto, no método psicoquântico, portanto, pode ser, qualquer pessoa pode aprender. Sim, mas tem que se esforçar. Tem que se esforçar, claro. Mas Exato. no método da cosmobiofísica já é mais para quem tenha conhecimentos médicos, é isso? Sim ou não, ou que seja também um técnico de saúde, por exemplo, que se dedica a praticar as medicinas chamadas tradicionais, como por exemplo a homeopatia, Mas não convencionais, não é? a naturopatia com a parte da fitologia, tudo isso, pode perfeitamente, pode conjugar, por exemplo, a homeopatia com fitoterapia, pode conjugar esses conhecimentos para chegar lá. Por exemplo, eu no meu caso, como trabalho com o Reiki, posso aprender, se me esforçar, o método psicoquântico. Perfeitamente, e até o outro da terapia com plantas, também pode. Pronto, doutor, eu agradeço-lhe imenso este bocadinho que nos disponibilizou e a lhe deixar aqui o desafio de voltarmos a falar muito em breve, onde podemos alargar vários temas. Desta vez fizemos aqui uma abordagem à parte da medicina, poderemos lhe chamar da medicina que nós estamos a utilizar, ou a medicina em Portugal. E a área das medicinas integrativas, existe aqui uma comparação, uma análise no ponto de vista do doutor. Agora, podemos abordar outros temas, se o doutor permitir, que também serão de agrado dos nossos leitores. Nós já contamos com mais de 30.000 visualizações, o que para nós é um orgulho muito grande, e é um orgulho também poder contar com mais esta participação do doutor. Em meu nome pessoal e em nome de todo o grupo da revista Espaço Aberto, agradeço-lhe este bocadinho e vamos marcar e vamos deixar que os nossos leitores possam participar diretamente e lhe possam colocar questões e ver como é que podemos avançar. Pode ser, doutor? Com certeza, estou aberto a isso. Muito obrigado. Obrigada. Quer deixar alguma mensagem para os nossos leitores? Sim, vou deixar. Vou deixar a mensagem de que todas as pessoas
devem procurar o seu espaço interior dentro de si mesmas. Não deem atenção, não deem muita importância às informações que vos chegam de fora, sobretudo todas aquelas que busquem tirar-vos do vosso centro e que vos procurem induzir medo. Por favor, não aceitem o medo, não acreditem nisso. Quem assumir o medo pode morrer com ele. O medo mata, o medo desequilibra, destrói. Portanto, por favor, não entrem na espiral do medo. Confiem sempre e lembrem-se que, como seres cósmicos, com uma vida infinita, com um percurso que vocês não têm nem consciência de quando começou, nem sabem quando acaba ou se acaba, alguma vez, vocês estão aqui, chegaram aqui e por essa vontade suprema, por essa graça fantástica da vossa vida, vocês vão continuar, vão superar e vão ir muito mais longe do que aquilo que imaginam. Não esqueçam isso. Obrigada, doutor. Palavras sábias, agradeço-lhe imenso. Muito obrigada e até breve, doutor. Obrigado, até breve, obrigado por tudo. Bom dia.